Os efeitos da cor da emoção nas reuniões de pessoas. O efeito isolante da preocupação. A teia do destino. Segunda parte. Vejamos agora como o corpo de desejos se modifica sob a ação de variados sentimentos, desejos, paixões e emoções, para que possamos aprender a construir sabiamente o bem, o templo místico que vamos habitar. Ao estudarmos uma das ciências físicas, seja anatomia ou arquitetura, que tratam de coisas tangíveis, nossa tarefa é facilitada pelo fato de termos palavras com que descrever as coisas de que tratamos. Mas ainda assim, o quadro mental que envolve o significado de uma palavra é diferente de cada indivíduo. Ao falar de uma ponte, alguém pode mentalizar uma ponte construída em ferro no valor de $1 milhão, e outra pessoa pensará numa simples prancha atravessando um córrego. A dificuldade que sentimos em produzir impressões adequadas do que queremos dizer aumenta logo que tentamos exprimir ideias referentes às forças intangíveis da natureza, tal como a eletricidade. Medimos a força da corrente em volts, o volume em amperes e a resistência dos condutores em ohms. Porém, na realidade, tais termos servem somente para encobrir a nossa ignorância sobre a matéria. Todos sabemos o que é 1 quilo de café, porém os maiores cientistas do mundo não têm uma concepção mais acurada do que sejam os volts, amperes e ohms, sobre os quais tão sabiamente discorrem, do que a do escolar que escuta estes termos pela primeira vez. Não nos surpreendemos quando os assuntos suprafísicos são frequentemente descritos em termos vagos e desorientadores, pois não possuímos palavras em qualquer linguagem física para descrever claramente estes assuntos, e temos de confessar a nossa impotência e perplexidade por não encontrarmos termos adequados para expressar-nos a respeito deles. Se fosse possível projetar sobre uma tela cinematográfica os quadros e cores do corpo de desejos e mostrar como esse incansável veículo muda de contorno e de cor conforme as emoções, nem assim seria compreensível para aquele que não é capaz de ver as coisas por si mesmo. Isso porque os veículos de qualquer ser humano diferem dos demais na medida em que responde a certas emoções. Aquilo que induz alguém a sentir um intenso amor, ódio, raiva, medo ou qualquer outra emoção pode deixar um outro absolutamente insensível. Inúmeras vezes o autor observou as multidões para estabelecer comparações a este respeito, e encontrou sempre algo surpreendente, novo e diferente do que havia observado antes. Certa ocasião, um demagogo se esforçava em incitar um sindicato de trabalhadores à greve. Ele mesmo achava-se vivamente exaltado, e, ainda que a cor básica laranja escuro fosse perceptível naquele momento, estava quase obscurecida por uma cor escarlate de matiz mais brilhante, e o contorno de seu corpo de desejos era quase como um de um porco-espinho com as pontas eriçadas. Existia um potente elemento de oposição naquela reunião e, à medida que falava, podia-se distinguir claramente as duas facções pelas cores de suas respectivas auras. Um grupo de homens mostrava o escarlate da raiva. Porém, no outro grupo, esta cor estava mesclada com o cinza, a cor do medo. Era também digno de nota o fato de que, ainda que os homens de cor cinza estivessem em minoria, os outros ganhavam a partida, porque cada medroso se acreditava sozinho, ou pelo menos com poucos defensores, e, por conseguinte, temia defender sua própria opinião.
Se alguém que pudesse perceber esta condição estivesse presente e tivesse se dirigido a cada um que se manifestava em sua aura os sinais de dissensão e assegurado que eles eram a maioria, o curso das coisas caminharia em direção oposta. Muitas vezes isso acontece nos assuntos humanos, já que atualmente a maioria das pessoas é incapaz de ver além da superfície do corpo físico e, desta maneira, perceber a verdadeira condição de pensamentos e de sentimentos dos demais. Noutra ocasião, o autor foi a uma reunião de vivificação onde milhares de espectadores estavam presentes para ouvir um orador de reputação nacional. No princípio da reunião, era evidente, pelo estado das auras das pessoas, que a maior parte delas tinha vindo com o único propósito de passar alguns momentos agradáveis e ver algo divertido. Os pensamentos, sentimentos e emoções da vida comum de cada um eram plenamente visíveis, se bem que, em alguns, a cor azul escuro revelasse uma atitude de preocupação. Era como se tivesse sofrido alguma desilusão na vida e estivesse muito apreensivos. Ao aparecer o orador, deu-se um curioso fenômeno. Sabemos que os corpos de desejos estão usualmente num estado de movimento constante. Porém, naquele momento, toda aquela vasta assistência reteve a respiração em atitude de expectativa, e as cores variadas dos corpos de desejos individuais cessaram, e uma cor básica laranja foi perfeitamente perceptível. Logo depois, cada um voltou às suas atividades emocionais anteriores, enquanto o prelúdio estava sendo tocado. Em seguida, começou o cântico de hinos, e este fato revelou o valor e o efeito da música, pois todos se uniram cantando as mesmas palavras e no mesmo tom, e pareciam ser envolvidos pelas mesmas vibrações rítmicas em seus corpos de desejos. Tornou-os momentaneamente quase um ser único. Um bom número deles estava em atitude cética, recusando-se a cantar e a unir-se aos demais. Para a visão espiritual, pareciam como homens de aço vestindo uma armadura daquela cor, e de cada um deles, sem exceção, desprendia-se uma vibração que expressava mais do que poderiam dizer por palavras. Deixe-me em paz, vocês não me comoverão. Algo interior os havia arrastado até ali, porém sentiam-se mortalmente amedrontados de entregar-se e, por conseguinte, toda a sua aura expressava a cor acinzentada do medo, que é uma armadura da alma contra interferências externas. Terminando o primeiro canto, a unidade de cor e a vibração desapareceram quase imediatamente, e cada um revestiu-se de sua atmosfera habitual de pensamentos. E, se nada mais tivesse sido feito, cada pessoa teria voltado para a sua vida interior habitual. Porém, o evangelista, ainda que incapaz de ver isto, sabia por experiência que seu auditório ainda não estava preparado. E, por conseguinte, uma sucessão de cânticos se elevaram com acompanhamentos de palmas batidas de tambores e gestos do regente, ajudado por um coral treinado. Isto reuniu outra vez as almas dispersas em laço de harmonia. Gradualmente, os assistentes foram dominados pelo fervor religioso e estabeleceu-se a unidade necessária para o trabalho seguinte. Pela música, pelas palmas do regente e pelo apelo dos cânticos, a vasta audiência se havia transformado em um só. Os homens de aço, os céticos do tom cinzento, que se acreditavam demasiado sábios para serem enganados, quando em realidade sua emoção era realmente medo, era agora uma parte insignificante daquela vasta congregação. Todos os outros estavam afinados, da mesma forma que as diversas cordas de um grande instrumento. E o evangelista que se erguia diante deles era um soberbo artista tocando com as emoções.
incitava-os do riso às lágrimas, do pesar à vergonha. Grandes ondas de cores correspondentes pareciam cobrir toda a assistência em um quadro magnético e assombroso. Vieram a seguir as invocações de costume: levantai para receber Jesus, a solicitação para os que se lamentam, etc. E cada um desses chamados extraía de toda a assistência uma resposta emocional determinada, mostrada plenamente nas cores dourada e azul. Seguiram-se mais cânticos, mais palmas e gesticulações momentaneamente que trouxeram a unidade e deram àquela assembleia uma experiência parecida com o sentimento de fraternidade universal e a realidade da paternidade de Deus. As únicas pessoas sobre quem a música não surtiu efeito foram os indivíduos revestidos da armadura azul de aço do medo. Esta cor parece impenetrável a qualquer emoção, e, ainda que o sentimento experimentado pela grande maioria fosse relativamente fugaz, as pessoas se beneficiaram com a revivificação acentuando aqueles homens de aço. Pelo que o autor pôde aprender, a sensação interna do medo de se render à emoção, o medo é saturnino em seus efeitos e irmão gêmeo da preocupação. Parece exigir um choque, o qual afastará de seu ambiente aquela pessoa que o experimentar e o transportará para um novo lugar, em novas condições, antes que as antigas condições possam ser dominadas. A preocupação é uma condição na qual as correntes de desejos não circulam em grandes linhas curvas em parte alguma do corpo de desejos, porque o veículo está cheio de remoinhos. Só remoinhos em casos extremos. A pessoa assim afetada não se esforça para atuar em coisa alguma. Vê calamidade onde não existem. E, em vez de gerar correntes que a levem à ação para evitar o que lhe produz medo, alimenta pensamentos inquietantes que produzem um remoinho em seu corpo de desejos. E, em consequência, ela nada faz. Esta condição de preocupação no corpo de desejos pode ser comparada à água que está próxima do congelamento sob uma temperatura baixa. O medo, que se expressa como ceticismo, cinismo e pessimismo, pode ser comparado a esta mesma água quando já congelada, porque o corpo de desejos dessas pessoas está quase sem movimento e nada do que se possa dizer ou fazer terá poder de alterar essa condição. Para usar uma expressão comum que traduz exatamente essa condição, diremos que estão presos em uma concha, e esta concha saturnina deverá ser rompida antes que se possa chegar a esses indivíduos e ajudá-los em seu deplorável estado. Esses sentimentos saturninos de medo e de preocupação são comumente causados pela apreensão dos que sofrem dificuldades econômicas ou sociais. Talvez tenha prejuízo neste investimento que acabo de fazer, pois pode baixar a cotação ou até desvalorizar-se totalmente. Posso perder meu emprego e encontrar-me subitamente na miséria. Tudo o que empreendo parece dar errado. Meus vizinhos falam mal de mim e tratam de prejudicar minha posição social. Meu marido ou mulher não se preocupa mais comigo. Meus filhos se mostram displicentes. Estas e outras ideias semelhantes se apresentam sempre à sua mente. Ele deveria lembrar-se que cada vez que um desses pensamentos é gerado e introduzido em seu interior, estará ajudando a congelar as correntes de seu corpo de desejos e a construir ao seu redor uma concha de aço de cor azul. A pessoa que habitualmente alimenta o medo e a preocupação encontra-se-á algum dia encerrada e isolada do amor, da simpatia e da ajuda de todos. Por conseguinte, devemos nos esforçar por ser alegres, ainda que em circunstâncias adversas, a menos que queiramos correr o risco de permanecer em tristes condições aqui e na vida futura. É muito fácil estar contente quando a vida flui como uma canção, mas o homem digno e valente
é aquele que sorri quando tudo é provação.